O silêncio era a única testemunha na trilha esquecida, nas profundezas geladas do Kentucky. Uma carroça de mercadorias jazia imóvel, os cavalos atrelados ainda à espera sob o ar frio do outono de 1847. Seu dono, Thomas Fitley, simplesmente não estava lá. Não havia sinais de luta, nem vestígios de roubo. Apenas o vazio, a névoa que abraçava os carvalhos e pinheiros, e o eco de um desaparecimento inexplicável. Tudo isso, a menos de 1 quilômetro da propriedade Ashorne, uma família tão reclusa quanto as montanhas que o cercavam. Nas entranhas geladas dos Apalaches, onde o isolamento forjava segredos e a superstição sussurrava entre os pinheiros, certas verdades eram tão distorcidas quanto as trilhas que serpenteavam por aquelas montanhas. O condado de Arla, em sua solidão imponente, guardava mistérios que se recusavam a ser revelados, e famílias que pareciam conter mais escuridão do que luz. Este é o relato de um inverno que desenterrou o impensável, uma série de eventos que testaram os limites da compreensão humana. Mas antes de mergulharmos neste abismo de horror, nos diga nos comentários, de qual canto do mundo você nos acompanha hoje? Prepare-se, pois o que está prestes a ser contado desafia a lógica e assombra a alma. O rastro de Thomas Fitley não apenas se dissolvera, mas parecia ter sido apagado da própria memória daquelas montanhas. A carroça de mercadorias, um símbolo de comércio e conexão, jazia abandonada, uma anomalia em meio à natureza selvagem. Seus cavalos, ainda atrelados, soltavam baforadas de vapor no ar gélido, seus cascos chafurdando na lama congelada enquanto aguardavam, em vão, o retorno de seu mestre. As ferramentas e os tecidos, intactos e expostos aos elementos, eram a prova silenciosa de que nem roubo, nem violência explícita, haviam ocorrido ali. A ausência de Fitley era total, deixando para trás apenas um vazio que a névoa fria do outono de 1847 parecia preencher com um silêncio opressivo. Tudo isso, a menos de 1 quilômetro de uma das propriedades mais reclusas e peculiares do condado de Arla, Kentucky. Arla, naqueles idos, era um nome que evocava isolamento e luta. As montanhas Apalaches se erguiam como muralhas cinzentas e intransponíveis, seus picos envoltos em um manto quase perpétuo de nuvens baixas e névoa densa. O inverno se instalava cedo e se arrastava, testando a resiliência de cada família. A sobrevivência era uma arte rudimentar, tecida a partir do comércio escasso de peles, da mineração de carvão em veias superficiais e da agricultura de subsistência em bolsões de terra teimosos. As estradas eram trilhas enlameadas ou cobertas de neve, intransitáveis para a maioria durante meses a fio. Era um mundo onde as notícias viajavam devagar, onde os segredos eram guardados com o mesmo fervor com que se guardava o carvão para o inverno, e onde a desconfiança em relação ao outro era uma segunda natureza. Naquele cenário inóspito, a moralidade e a sanidade eram frequentemente dobradas e retorcidas pelas pressões da solidão e do medo ancestral. Aninhada nesse isolamento, a propriedade dos Ashorne era um reflexo sombrio da própria paisagem. Não era apenas uma cabana, mas um enclave engolido pela floresta densa. Carvalhos antigos e pinheiros de copa espessa formavam um labirinto verde escuro, seus galhos entrelaçados em uma cúpula natural que bloqueava quase toda a luz do sol. Mesmo no auge de um dia de verão, o chão sob as árvores permanecia em um crepúsculo eterno, úmido e coberto por camadas de folhas apodrecidas, musgo e agulhas de pinheiro. A cabana principal, construída com toras escuras e robustas, parecia fincada na terra, quase um prolongamento da própria montanha. Suas paredes respiravam o cheiro de madeira velha e terra molhada, e o telhado, invariavelmente coberto por um véu fino de orvalho ou neve derretida, parecia sangrar para as terras ao redor. Uma pequena clareira, mantida a duras penas, permitia que a fumaça da chaminé se elevasse preguiçosamente, um sinal solitário de vida que se misturava ao cinzento do céu. O ar ali era invariavelmente mais frio, mais denso, um silêncio profundo que parecia absorver qualquer som antes que pudesse se propagar para além dos limites da propriedade. Ezequiel Ashorne, o patriarca, personificava o cansaço que parecia impregnar a própria cabana. Seus 40 e poucos anos pareciam o dobro, gravados em cada linha de seu rosto. Os olhos castanhos, quase sem brilho, eram turvos e pareciam fixos em alguma paisagem interna, raramente encontrando o olhar de quem quer que tentasse uma conversa. A barba rala e grisalha emoldurava lábios finos que raramente se abriam para mais do que um cumprimento breve e rouco. Suas mãos, grossas e calosas pelo trabalho na mina, moviam-se com uma lentidão deliberada, como se cada gesto fosse um fardo pesado. Quando se aventurava na vila, arrastava-se pelas ruas de terra batida com uma pressa visível para retornar à reclusão da floresta, seus ombros ligeiramente curvados,
como se sempre estivesse se defendendo de um peso invisível. A comunidade o observava de longe, atribuindo seu semblante a uma vida de penúria e solidão, mas havia algo mais, uma sombra de resignação que parecia mais profunda que a simples fadiga. Margaret Ashbourne, a esposa, era uma figura ainda mais elusiva. Seu rosto, quando vislumbrado, era pálido e angular, raramente revelando qualquer emoção. Ela era a figura por trás da pequena cerca de varas de salgueiro entrelaçadas, onde cultivava suas ervas. O canteiro, meticulosamente cuidado, abrigava plantas de folhas escuras e aromas fortes, algumas conhecidas na região por suas propriedades medicinais, outras por suas supostas capacidades de induzir sonhos vívidos ou silenciar dores persistentes. Os vizinhos sussurravam sobre a verdadeira finalidade daquelas ervas, especulando sobre poções e ungüentos que poderiam ir além da cura, talvez para outros rituais, talvez para usos que não eram ditos em voz alta. Margaret movimentava-se entre suas plantas com uma graça fantasmagórica, seu chale pesado cobrindo a maior parte de seu corpo, seu capuz quase sempre puxado para a frente, escondendo seu olhar do mundo. Sua ausência nas reuniões da igreja batista local era notada, interpretada como um sinal de indiferença ou, pior, de uma adesão a práticas mais antigas, perdidas nas brumas das montanhas. Mas eram as três filhas, Constance, Prudence e Mercy, que verdadeiramente perturbavam a quietude da comunidade. Nascidas em março de 1830, os mais velhos da vila ainda se recordavam da noite, uma tempestade de proporções bíblicas que rasgava os céus de Arla, com trovões que ressoavam pelas montanhas e ventos que uivavam como almas perdidas. O nascimento das trigêmeas naquela noite selvagem já era, para muitos, um presságio. Aos 17 anos, elas eram a imagem perfeita da cópia. Cabelos castanhos escuros, sempre longos e lisos, caíam em cascatas idênticas sobre os ombros magros. Os olhos cor de avelã eram os mesmos em cada uma, grandes e fixos, desprovidos de qualquer brilho que sugerisse individualidade ou emoção. O mais assustador, no entanto, era a sincronia perturbadora de seus movimentos e vozes. Elas se moviam em fila indiana, os passos suaves e cadenciados, como um único ser dividido em três. Se uma delas virava a cabeça em direção a um som distante, as outras duas giravam suas cabeças simultaneamente, com a mesma inclinação exata. O piscar dos olhos era coletivo, um flash rápido e coordenado. E quando falavam, uma ocorrência rara, suas vozes se misturavam em um uníssono arrepiante, um coro de uma só nota, as palavras proferidas com uma precisão assustadora. Uma começava uma frase, outra terminava, e a terceira completava o pensamento, sem a menor hesitação ou discordância. Precisamos de açúcar e sal, elas poderiam dizer, as vozes se sobrepondo perfeitamente, criando um efeito quase hipnótico, mas profundamente inquietante. Essa conexão, descrita pelos vizinhos como antinatural, era a fonte de um medo sutil, mas persistente. Não havia nela a energia juvenil ou a vivacidade esperada de meninas de 17 anos. Pelo contrário, emanava delas uma frieza inabalável, uma expressão vazia que parecia ir além do simples recato. Seus olhares fixos, que nunca se desviavam, pareciam atravessar as pessoas, encarando não o indivíduo, mas algo além, algo invisível aos olhos comuns. Não havia risadas, nem sorrisos, nem sinais de aborrecimento ou alegria. Apenas a quietude, a sincronia e o vazio. As raras aparições das trigêmeas na vila eram eventos por si só. Quando as três figuras idênticas emergiam da trilha da floresta, um silêncio quase sagrado caía sobre a pequena comunidade. As crianças, que antes corriam e gritavam, recolhiam-se para trás das saias de suas mães ou para dentro das casas, espiando por frestas. Os homens, geralmente ruidosos, abaixavam suas vozes, ou se calavam por completo, desviando o olhar, sentindo uma pontada de desassossego. Os comerciantes, ao serem abordados pelas trigêmeas, entregavam os suprimentos com rapidez, aceitando o pagamento em moedas polidas sem qualquer tentativa de conversa. As irmãs, com seus capuzes sempre puxados para a frente, escondendo parte de seus rostos idênticos, completavam suas compras com uma eficiência silenciosa e ritmada, e depois se viravam para retornar à escuridão da trilha, desaparecendo na floresta com a mesma fluidez com que haviam surgido. O alívio na vila era quase palpável, as conversas retomando, mas em tons mais baixos, carregadas de murmúrios e especulações. Aquela família, com sua reclusão severa, sua recusa em participar dos rituais comunitários e o comportamento perturbador de suas filhas, tecia uma aura de desconfiança e apreensão que se espalhava como a névoa pelas montanhas.
As histórias sobre a conexão antinatural das trigêmeas e os segredos que os Ashorni pareciam guardar eram temas constantes nas noites frias de inverno, aquecendo o medo mais do que as lareiras crepitantes. A cabana isolada, a floresta impenetrável, a neblina perpétua, tudo convergia para criar uma atmosfera de presságio, uma sensação de que os segredos daquela família eram tão profundos e sombrios quanto os vales mais escondidos dos Apalaches. O desaparecimento de Thomas Fitley, com sua carroça abandonada tão perto do domínio dos Ashorni, não fez senão alimentar a semente de um temor ancestral, uma intuição primária de que algo fundamentalmente errado espreitava naquelas montanhas, e que a casa Ashorni era o seu coração sombrio. Os sussurros da comunidade começaram a se concentrar, com mais intensidade, na direção da trilha que levava à escuridão, uma sombra gelada que agora se projetava sobre cada família de Arla. As noites se tornaram mais longas, e o silêncio da neve caindo parecia carregar consigo um peso ainda maior, um presságio do que viria a ser desenterrado. O rastro de Thomas Fitley, que no capítulo anterior se dissolvera na névoa, agora se solidificava na memória coletiva de Arlan como um buraco negro, um vazio aterrorizante. Outubro de 1847 havia chegado com a promessa de um inverno rigoroso, e com ele, o primeiro sinal de uma desordem que desafiava a compreensão. A carroça de Fitley, um veículo que antes anunciava a chegada de bens e notícias da distante civilização, jazia abandonada em uma trilha pouco usada, a menos de 1 quilômetro da propriedade Ashorni. Seus cavalos, um par de rosilhos robustos, ainda estavam atrelados, os arreios de couro gastos e molhados pela garoa fina que caía intermitentemente. A lona puída da carroça cobria uma variedade de ferramentas, tecidos e alguns itens de cutelaria, todos intactos, sem qualquer indício de que ali tivesse ocorrido um roubo. A ausência de Thomas Fitley, um jovem de 23 anos conhecido por seu sorriso fácil e sua disposição para a conversa, era a única anomalia. Não havia pegadas de luta na lama, nem sangue, nem vestígios que pudessem explicar seu súbito e completo desaparecimento. Era como se ele tivesse evaporado no ar frio e úmido das montanhas. A descoberta da carroça foi feita por um caçador de pele solitário, que imediatamente levou a notícia para a vila. Um arrepio correu pela espinha da pequena comunidade. Desaparecimentos não eram incomuns nas traiçoeiras montanhas Apalaches, onde ravinas profundas e animais selvagens rondavam, mas a cena da carroça intacta, tão próxima de um dos pontos mais isolados do condado, gerava uma sensação de desassossego diferente. As especulações começaram a se espalhar, sussurradas nas tavernas e nas cozinhas aquecidas pelas lareiras, mas ninguém conseguia formular uma explicação que fizesse sentido. O xerife local, Abraham Collie, era um homem de meia idade, com um rosto endurecido pelas intempéries e um olhar que já havia visto demais. Sua postura era sempre ereta, seus movimentos medidos, um reflexo de anos lidando com os conflitos e desgraças de uma comunidade que vivia à beira da civilização. Collie organizou imediatamente uma busca. Convocou um pequeno grupo de homens da vila, agricultores e mineradores com experiência nas montanhas, e juntos eles vasculharam a área circundante à carroça. Durante 3 semanas, sob um céu quase sempre cinzento e uma névoa que parecia se agarrar à pele, eles exploraram cada ravina, cada aglomerado de rochas, cada recanto da floresta densa que cercava a propriedade Ashorni. O cheiro de pinho molhado e terra úmida impregnava as roupas e a pele dos homens. O silêncio da floresta era quebrado apenas pelo farfalhar das folhas sob os pés e pelos chamados ocasionais do xerife, que ecoavam sem resposta. Os dias se transformaram em uma sucessão de frustrações. As trilhas eram poucas e mal definidas, o terreno, traiçoeiro e íngreme, escondia suas armadilhas sob uma camada de musgo e folhagem. Mesmo os cães de caça, trazidos para auxiliar nas buscas, pareciam confusos, seus farejos perdidos no aroma denso da floresta e na umidade do ar. Nenhum vestígio de Thomas Fitley foi encontrado. Nenhuma pegada clara, nenhum pedaço de roupa, nenhum sinal que pudesse indicar um acidente ou um ataque. A cada dia que passava, a esperança diminuía, substituída por um cansaço que pesava nos músculos e na alma dos homens. Finalmente, sem evidências concretas, sem um corpo para lamentar ou uma cena de crime para investigar, o xerife Collie foi forçado a arquivar o caso. O registro oficial mencionava provável ataque de animal selvagem ou acidente nas ravinas traiçoeiras da região, uma explicação que acalmava os papéis, mas não o medo que persistia na comunidade. O caso Fitley tornou-se um desses mistérios inquietantes que as montanhas de Arlan pareciam gerar com regularidade. A comunidade tentou retomar sua rotina, mas a sombra do desaparecimento de Fitley pairava sobre a vila. As portas eram trancadas mais cedo, as conversas diminuíam ao cair da noite,
e os olhares se desviavam com mais frequência para as colinas distantes, envoltas em névoa. A propriedade Ashorn, já envolta em mistério, passou a ser observada com uma desconfiança ainda maior, embora ninguém ousasse proferir uma acusação em voz alta. 2 meses se passaram, trazendo consigo o auge do inverno. Dezembro de 1847 gelava os ossos e cobria o chão com uma fina camada de neve. E com ele, veio outro desaparecimento. Jacob Brennan, um mineiro solteiro de 30 anos, era conhecido por sua vida frugal e sua dedicação ao trabalho. Alguns dias antes de sumir, Brennan havia mencionado a um grupo de colegas na boca da mina que pretendia visitar a cabana dos Ashorn. Ele ofereceria seus serviços de reparo, pois era habilidoso com madeira e ferramentas, em troca de alguma comida caseira, uma prática comum naqueles tempos de escassez, onde o escambo substituía a moeda. Seus colegas, acostumados à rotina de Brennan, notaram sua ausência prolongada. Primeiro, um dia, depois 2, então uma semana inteira. O burburinho inicial de preocupação transformou-se em um pavor gélido. Desta vez, a conexão com os Ashorn era mais direta, mais perturbadora. O nome da família, antes um sussurro de desconfiança, agora era pronunciado com uma apreensão quase palpável. Os colegas de Brennan, homens rudes, mas leais, relataram ao xerife Cole as últimas palavras conhecidas do mineiro. A repetição do padrão, um homem, uma rota que passava pela proximidade da cabana Ashorn, e agora, a intenção expressa de visitá-los, era impossível de ignorar. A explicação de ataque de animal selvagem ou acidente parecia, de repente, vazia e insuficiente. Abraham Cole sentiu o peso da comunidade sobre seus ombros. A pressão era tangível. Ele não podia mais se dar ao luxo de ignorar a família Ashorn. Era necessário confrontá-los, mesmo que a perspectiva de fazê-lo despertasse uma pontada de desassossego em seu próprio peito. Na manhã seguinte, sob um céu cinzento que ameaçava mais neve, o xerife Cole montou em seu cavalo e seguiu a trilha gelada que serpenteava em direção à propriedade isolada. A jornada até a cabana Ashorn era, em si, um mergulho em um mundo à parte. A cada passo do cavalo, a floresta se tornava mais densa, o silêncio mais profundo, e a luz, mais rarefeita. O ar, pesado e úmido, carregava o cheiro de terra molhada e a fumaça sutil que emanava da chaminé distante. A cabana, quando finalmente visível através dos galhos retorcidos, parecia uma extensão da própria montanha, suas toras escuras quase indistinguíveis do tronco das árvores ao redor. Não havia cães latindo para saudar o visitante, nem crianças brincando na clareira. Apenas a quietude, a espera. Ao se aproximar da porta de madeira pesada, Cole desmontou, sentindo o frio penetrar suas botas. Bateu 3 vezes, o som seco e pesado ecoando na solidão do lugar. Após um breve silêncio, a porta se abriu lentamente, revelando Ezequiel Ashorn. Seu rosto, marcado pelo cansaço, não demonstrou surpresa ao ver o xerife. Atrás dele, Margaret Ashorn emergiu da penumbra do interior, seus olhos escuros fixos no oficial da lei, seu rosto pálido e impassível. A interação que se seguiu foi peculiar. Ezequiel e Margaret se mostraram estranhamente cooperativos. Eles não resistiram ao interrogatório, convidando o xerife para a pequena e escura sala principal, onde uma lareira crepitava, lançando sombras dançantes nas paredes de madeira. A atmosfera era pesada, mas eles respondiam às perguntas de Cole com uma calma quase ensaiada. O xerife notou que as respostas eram sempre curtas e diretas, sem divagações, mas também sem detalhes desnecessários. Eles negaram categoricamente terem visto Jacob Brennan. Margaret, com a voz baixa e monótona, afirmou que ninguém além da família havia visitado a cabana nas últimas semanas. Ezequiel, com seu olhar distante, apenas assentia em concordância. O estranhamente cooperativo não era um sinal de inocência genuína, mas sim de uma ausência de emoção que era tão perturbadora quanto uma resistência declarada. Eles pareciam recitar uma versão dos eventos que havia sido cuidadosamente preparada, desprovida de qualquer calor humano ou apreensão. Mas não eram apenas os pais que estavam presentes. No canto mais escuro da sala, perto da lareira, sentadas em um velho banco de madeira, estavam as trigêmeas, Constance, Prudence e Mercy. As 3 jovens, com seus cabelos escuros caindo lisamente sobre os ombros, permaneciam em silêncio absoluto. Seus corpos estavam perfeitamente alinhados, ombro a ombro, como uma única figura replicada. Seus olhos cor de avelã, fixos e sem piscar, observavam o xerife com uma intensidade que parecia perfurar sua alma. Não havia a menor sugestão de movimento individual. Cada fibra de seus seres parecia estar em perfeita sincronia,
uma visão que tornava o ar da sala ainda mais denso e opressor. Quando Collie direcionou uma pergunta geral à família, os olhos das 3 garotas se moveram simultaneamente para ele, e então para seus pais, mas nenhuma delas proferiu uma única palavra. Sua presença silenciosa e a coordenação perturbadora de seus olhares intensificavam a suspeita do xerife, um pressentimento que se aninhava em seu peito, mas sem fornecer qualquer prova tangível. Após quase uma hora de um interrogatório improdutivo, onde as respostas dos pais eram evasivas em sua simplicidade e o silêncio das filhas ensurdecedor, Collie se viu em um impasse. Sem qualquer evidência concreta, sem um corpo, sem testemunhas que pudessem refutar as afirmações dos Ashorn, ele não podia ir além. O xerife se despediu, a sensação de desassossego crescendo a cada passo que o levava de volta à porta. Ao sair da cabana, ele lançou um último olhar para as trigêmeas, que ainda o observavam de seu canto escuro, seus olhos idênticos e vazios fixos nele enquanto a porta se fechava lentamente, engolindo-as novamente na penumbra. Collie montou seu cavalo, o frio do inverno agora parecendo mais um arrepio interno do que a temperatura externa. A comunidade de Arlan esperava por respostas, mas o xerife, ao deixar a propriedade Ashorn, levava consigo apenas uma suspeita intensificada e uma sensação de que o verdadeiro terror ainda estava por vir, escondido nas sombras daquelas montanhas e nos silêncios daquela família peculiar. O inverno de 1848 se arrastava com uma crueldade gélida sobre o condado de Arlan, seus dias curtos e cinzentos mergulhados em uma quietude opressora. A inquietação da comunidade, já aguçada pelo desaparecimento de Thomas Fitley e Jacob Brennan, transformava-se agora em um medo tangível, um manto pesado que sufocava as conversas e endurecia os rostos. Os caminhos para a propriedade Ashorn, antes apenas evitados, eram agora vistos com um pavor quase supersticioso. O xerife Abraham Collie, por sua vez, sentia o peso crescente daquele temor. Seus olhares, antes apenas desconfiados, agora se voltavam para ele com uma exigência muda por respostas. A história de Brennan, que havia se dirigido à cabana dos Ashorn antes de sumir, havia plantado uma semente de certeza na mente de muitos, o padrão se repetia. Foi então que o terceiro desaparecimento ocorreu, em um dia chuvoso de fevereiro, quando a neve recém-caída se misturava à lama das trilhas. Samuel Odd, um jovem fazendeiro de 19 anos, de cabelos loiros e olhos claros, era conhecido por sua energia e por um certo entusiasmo romântico, comum à sua idade. Ele havia visto Constância Ashorn na vila em algumas das raras aparições das trigêmeas. A imagem da jovem, com seus olhos fixos e sua beleza peculiar, havia se aninhado em sua mente. Contra os avisos sutis de sua família, um silêncio prolongado quando o nome Ashorn era mencionado, olhares significativos entre os mais velhos, Samuel decidiu seguir seu próprio caminho. Ele falou aos irmãos e à irmã mais nova sobre sua intenção de visitar os Ashorn, não para comprar ou vender, mas impulsionado por uma curiosidade que a comunidade considerava perigosa. Naquela tarde chuvosa, sob um céu que descarregava uma garoa constante e gelada, Samuel Odd partiu. Sua irmã mais nova, uma menina de apenas 7 anos, que o adorava, o acompanhou até a bifurcação da trilha principal, onde o caminho para os Ashorn se desviava abruptamente para a escuridão da floresta densa. A menina observou seu irmão desaparecer entre as árvores molhadas, o chapéu de feltro empapado e o casaco de lã escura mal protegendo do frio. Ela foi a última pessoa a vê-lo vivo, sua pequena figura parada na encruzilhada, a névoa subindo do chão úmido e engolindo o vulto de Samuel enquanto ele se aprofundava na trilha proibida. Quando 3 dias se passaram sem o retorno de Samuel, a família Odd mergulhou em um desespero crescente. A mãe, uma mulher de fibra, mas agora com o rosto pálido e os lábios tremendo, e o pai, um homem robusto, mas com os ombros curvados pelo desespero, procuraram o xerife Collie. Não havia mais espaço para acidentes de caça ou ataques de animais. O padrão era irrefutável. A pressão da família de Samuel, uma das mais respeitadas na comunidade, era intensa e vocal. Eles exigiam ação, não mais explicações vazias ou arquivamentos por falta de provas. Abraham Collie sentiu a raiva e o pavor da comunidade como uma faca em sua própria garganta. Os murmúrios haviam se transformado em clamores. O xerife, que havia tentado manter a ordem e a lei com o mínimo de violência, sabia que a hora da cautela havia passado. Não havia mais margem para hesitação. A família Ashorn não era mais um mistério peculiar, mas o centro de uma escuridão que ameaçava engolir a todos. Aquele era o terceiro homem a desaparecer após uma conexão direta ou indireta com a cabana isolada. Não havia como ignorar isso. Na manhã seguinte, Collie agiu com uma determinação fria. Reuniu 4 homens de confiança da vila,
2 mineradores de constituição forte, um lenhador de braços grossos, e um ex-veterano de guerra, todos armados com espingardas de cano curto e machados afiados. O dia estava particularmente cinzento e úmido, o cheiro de terra molhada e folhas em decomposição ainda mais acentuado. A tensão era palpável entre os homens enquanto montavam em seus cavalos, o ranger do couro e o tinir metálico das armas quebrando o silêncio da manhã. A jornada até a propriedade Ashorn foi feita em um silêncio quase sepulcral, apenas interrompido pelo som dos cascos na lama e pela respiração pesada dos cavalos. Os olhares dos homens varriam a floresta, cada sombra, cada movimento de galho, parecendo esconder uma ameaça. A névoa, companheira constante daquelas montanhas, parecia mais densa, mais sinistra, como um véu sobre algo que não deveria ser visto. Ao chegarem à clareira em frente à cabana, a mesma quietude opressiva de antes os recebeu. A fumaça subia preguiçosamente da chaminé, um indício de que a vida, em sua forma mais reclusa, ainda existia ali. Collie desmontou, sua mão firmemente no cabo de seu revólver. Os outros homens o seguiram, suas armas em punho, seus rostos pétreos. O xerife avançou até a porta e bateu com uma força que nunca havia usado antes, o som ecoando por toda a clareira. Após alguns instantes, a porta rangeu e se abriu. Ezequiel Ashorn apareceu, seu rosto cansado sem demonstrar surpresa, seus olhos opacos passando brevemente pelos homens armados antes de se fixarem em Collie. Margaret emergiu por trás dele, seu semblante pálido e impassível como sempre, seu capuz puxado para a frente. O xerife Collie não perdeu tempo com formalidades. As palavras trocadas foram poucas, diretas. Collie declarou que estava ali para procurar Samuel Odd, e que faria uma busca completa na propriedade. Ezequiel e Margaret, com sua calma desarmante e quase assustadora, não ofereceram resistência. Pareciam resignados, ou talvez, indiferentes. Os 5 homens armados entraram na cabana escura e sombria. O ar no interior era pesado, com um cheiro de fumaça de lareira, terra e algo mais, algo sutilmente doce e pútrido. O xerife dividiu os homens, instruindo-os a vasculhar cada cômodo. Eles revistaram os poucos quartos, a pequena despensa, a cozinha, procurando qualquer sinal de Samuel Odd ou de outros homens. O chão de madeira rangeu sob os passos pesados. Gavetas foram abertas e fechadas. Cestas viradas. A busca inicial, no entanto, não revelou nada de suspeito. A cabana Ashorn, em sua pobreza espartana, parecia não esconder nada além de sua própria reclusão. A frustração começou a se instalar, mas Collie, com um pressentimento que roía em seu peito, insistiu. Ele retornou à cozinha, à área central da pequena cabana, observando o chão de madeira. Havia um tapete de trapos grosseiro, gasto pelo tempo e pelo uso, estendido no meio da sala. Algo sobre a forma como o tapete estava posicionado, ou talvez a ligeira irregularidade no chão de tábuas debaixo dele, chamou sua atenção. O xerife se abaixou, afastando o tecido áspero com a bota. Ali, escondido sob o tapete, estava um alçapão. Uma respiração suspensa escapou de um dos homens. O silêncio na cozinha se aprofundou. Ezequiel e Margaret, que haviam permanecido imóveis perto da lareira, pareciam não reagir à descoberta, seus rostos ainda impassíveis. As trigêmeas, Constance, Prudence e Mercy, observavam de um canto escuro da sala, seus olhos idênticos fixos nos movimentos do xerife, sua quietude perturbadora e inabalável. Collie, com as mãos firmes, puxou a argola de ferro do alçapão. Um rangido agudo e prolongado cortou o silêncio enquanto a tampa de madeira se abria, revelando uma escuridão densa e um cheiro nauseabundo que imediatamente se espalhou pela cozinha. Não era o cheiro de um porão úmido e mofado, mas algo mais profundo, mais intrusivo, a doçura enjoativa da decadência misturada com um odor metálico e terroso que o xerife e seus homens reconheceram com um arrepio. Lanternas foram acesas. A luz fraca e bruxuleante dançou na escuridão, revelando uma escada de madeira bruta que descia para as profundezas da terra. O cheiro tornou-se quase insuportável, forçando os homens a cobrir o nariz e a boca com lenços. O xerife Collie, com a lanterna erguida, foi o primeiro a descer, seguido de perto pelos outros. A cena que os aguardava no porão era uma visão que nenhum deles esqueceria. O espaço subterrâneo, escuro e úmido, era uma câmara de horror. O chão de terra batida não era visível sob o que parecia ser uma exposição macabra. Ali, dispostos em um padrão circular, ao redor de um altar improvisado feito de pedras brutas e alguns pedaços de madeira, jaziam os restos mortais de 6 homens. Os corpos estavam em diferentes estágios de decomposição.
Alguns pareciam ter morrido recentemente, seus traços ainda reconhecíveis através da palidez cadavérica e do inchaço. Outros eram esqueletos envoltos em fragmentos de carne ressecada e roupas rasgadas, seus ossos à mostra, esbranquiçados pela ação do tempo. Collie reconheceu imediatamente Thomas Fitley pelos restos de suas roupas de vendedor e por uma medalha de São Cristóvão que ainda pendia de seu pescoço. Jacob Brennan foi identificado por um anel de ferro que usava no dedo anelar e por sua constituição robusta. E, com um nó na garganta, Collie reconheceu as botas e o casaco de Samuel Odd, que jazia em um estágio inicial de decomposição. Os outros 3 corpos eram de homens desconhecidos para os presentes, provavelmente caçadores ou viajantes perdidos nas montanhas, cujos desaparecimentos nunca haviam chegado aos ouvidos do xerife. A cena era ainda mais perturbadora pelos detalhes dos ferimentos. Todos os corpos apresentavam múltiplas perfurações profundas, feitas com instrumentos pontiagudos, algumas visíveis no peito, no abdômen e nos membros. Os ossos pareciam marcados por uma violência prolongada. Havia evidências de tortura, mas os detalhes mais chocantes eram as mutilações específicas nos olhos e na língua. Os olhos de algumas vítimas pareciam ter sido arrancados das órbitas, ou esmagados, enquanto as línguas estavam ausentes ou dilaceradas de forma grotesca. Ao redor do altar improvisado, que estava decorado com galhos secos e seixos lisos, havia uma profusão de símbolos. Eram desenhos primitivos, gravados nas pedras e na madeira, que ninguém ali conseguia identificar. Linhas retas e curvas que se entrelaçavam em formas complexas, alguns círculos com pontos, outros com pequenas ramificações que pareciam raízes. Mas a visão mais aterrorizante talvez fosse a das paredes do porão. Em cada superfície, escritas em um líquido escuro que era inequivocamente sangue já seco e coagulado, havia frases repetitivas. A escrita era angular, quase rúnica. Parte dela parecia ser uma versão distorcida e arcaica do inglês, com palavras incomuns e estruturas gramaticais estranhas. Mas grandes seções eram completamente incompreensíveis, uma sequência de símbolos e letras que não pertenciam a nenhum idioma conhecido, uma caligrafia frenética que parecia ter sido escrita em um estado de êxtase ou delírio. Os homens liam fragmentos com os olhos arregalados, o ar escapando de seus pulmões em um assobio abafado. O cheiro, a visão, a compreensão do que havia acontecido ali, tudo atingiu os homens com uma força brutal. Um deles, o minerador mais jovem, cambaleou para trás, vomitando no chão úmido. Outro, o veterano, apertou os lábios em uma linha fina, seus olhos de aço fixos no altar, sua mão tremendo levemente na coronha da espingarda. O silêncio no porão foi quebrado apenas pelos gemidos abafados de repulsa e pelos sons de respiração pesada. O xerife Collie sentiu um arrepio percorrer sua espinha, um frio que não vinha da umidade do porão. Aquele não era um crime comum. Não era roubo ou vingança. Aquilo era algo muito mais profundo, mais antigo, algo que a mente humana comum tinha dificuldade em processar. A cabana Shorne não era apenas um lar isolado. Era um covil, um templo para rituais indizíveis, e seus ocupantes eram os sacerdotes de uma escuridão impensável. A descoberta de Fitley, Brennan e Odd confirmava os piores temores da comunidade, revelando a extensão hedionda dos crimes e a natureza de um mal que ninguém em Arlan jamais havia imaginado. O ar úmido e fétido do porão da cabana Shorne, impregnado pelo cheiro metálico da morte e pela doçura pútrida da carne em decomposição, parecia sugar o oxigênio dos pulmões dos homens. A visão dos 6 corpos mutilados, dispostos em um círculo macabro ao redor de um altar de pedras, e as paredes cobertas de sangue seco com inscrições indecifráveis, silenciou qualquer som que não fosse o ranger da respiração e os gemidos abafados de repulsa. O xerife Abraham Collie, seu rosto lívido à luz trêmula da lanterna, levantou uma das mãos, um gesto mudo de autoridade que mal conseguia controlar a onda de pavor. Era um horror que transcendeu a brutalidade humana, tocando em algo primordial e inexplicável. Aquele não era um mero local de assassinato, mas um santuário para a depravação. Os homens, com suas espingardas firmemente empunhadas, estavam em choque. Um deles, o jovem minerador, continuou a vomitar no canto do porão, seus soluços ecoando nas paredes de terra. O veterano de guerra, com anos de horrores vistos, apenas balançava a cabeça lentamente, seus olhos marejados de uma mistura de nojo e descrença. O xerife, forçando-se a superar a náusea que lhe revirava o estômago, instruiu-os a proteger a cena, enquanto outros 2 subiam para deter Ezequiel e Margaret Ashorne. Na cozinha, a mãe e o pai haviam permanecido imóveis, como estátuas, desde o momento em que o alçapão fora aberto. Seus rostos não expressavam pânico, medo ou surpresa.
Apenas uma passividade gélida. Quando os homens armados emergiram do porão com seus rostos marcados pelo terror, e ordenaram que os Ashorni se levantassem, eles obedeceram sem resistência. Seus olhos opacos, antes fixos no chão, agora se voltavam para os rostos horrorizados dos visitantes, mas sem qualquer indício de reconhecimento do choque que haviam provocado. Ezequiel e Margarete foram conduzidos para fora da cabana e amarrados. Não houve súplicas, nem protestos. Apenas um silêncio perturbador. Foi então que as trigêmeas foram localizadas, ainda no mesmo canto escuro da cozinha, sentadas no banco de madeira, observando a cena com seus olhos idênticos e impassíveis. Quando o xerife Collie se aproximou delas, os homens que o acompanhavam recuaram instintivamente. As 3 jovens, Constance, Prudence e Mercy, não reagiram à presença do xerife. Suas figuras pareciam congeladas no tempo, a perfeita sincronia de seus corpos uma exibição arrepiante de uma conexão que desafiava a natureza. Sem uma palavra ou um olhar de recusa, elas foram levantadas e conduzidas para fora, seus movimentos coordenados até mesmo sob a coerção, como se fossem marionetes movidas por uma única força invisível. A notícia da descoberta se espalhou como um incêndio selvagem pela pequena comunidade de Arla. O horror do porão Ashorni era um golpe brutal na tentativa da vila de manter uma fachada de normalidade. O corpo de Samuel Odd foi levado para a casa de sua família, onde o choro da mãe e dos irmãos ecoou pelas montanhas. A raiva e o pavor se misturaram, e muitos exigiram uma justiça imediata, uma retribuição brutal para a família que havia trazido tamanha desgraça. Ezequiel e Margarete Ashorni foram levados para a pequena cela da cadeia local. O interrogatório inicial, conduzido pelo xerife Collie em uma sala adjacente, foi tão estranho quanto a presença da família nas montanhas. O xerife tentou extrair uma confissão, uma explicação, qualquer coisa que pudesse dar sentido à barbaridade encontrada no porão. No entanto, o casal insistia em sua inocência com uma convicção calma, quase perturbadora. Seus olhos evitavam qualquer contato prolongado, e suas vozes eram monótonas e desprovidas de qualquer emoção discernível. Nós não fizemos isso, Ezequiel repetia, sua voz cansada e rouca, seu olhar fixo em um ponto invisível na parede. Foram elas. Sempre foram elas. Margarete, pálida e com os lábios finos, apenas assentia, suas mãos enrugadas torcendo-se no colo. As meninas, ela murmurava, sua voz um sussurro fantasmagórico. Elas fizeram isso. Nós não podíamos parar. O xerife Collie pressionou, tentando entender por que não haviam impedido as filhas, por que haviam permitido tal monstruosidade. Margarete apenas balançou a cabeça, uma sombra de terror cruzando seu rosto por um breve instante. O medo, xerife. Um medo que não se pode nomear. Não se pode desafiar o que elas são. As declarações de ambos eram uma acusação direta às filhas, desprovidas de qualquer remorso, qualquer tristeza aparente pela sorte dos homens ou pela própria situação. Era como se estivessem narrando eventos que haviam testemunhado, não participado. Quando chegou a vez das trigêmeas, o verdadeiro terror se revelou. Constance, Prudence e Mercy foram trazidas para a sala de interrogatório, seus cabelos escuros caindo lisamente sobre os ombros, seus olhos cor de avelã fixos nos do xerife. Elas sentaram-se em uma única fila, a sincronia de seus movimentos ainda mais notável em um ambiente tão confinado. O xerife Collie começou a interrogá-las, dirigindo perguntas a cada uma individualmente, mas a resposta foi sempre a mesma, um silêncio absoluto, seus olhares idênticos fixos no rosto dele. Após várias tentativas frustradas, Collie mudou sua abordagem. Ele perguntou a todas elas, em conjunto, sobre os homens encontrados no porão. Foi então que a confissão arrepiante começou. Suas vozes, misturadas em um uníssono suave, mas inabalável, preencheram a pequena sala. Não havia emoção, nem remorso, nem a menor hesitação. As palavras fluíam de suas bocas idênticas como um único rio gélido. Elas descreveram os assassinatos com uma frieza que gelava o sangue dos poucos presentes. Relataram como atraíam as vítimas, com promessas de romance para jovens como Samuel Odd, ou com hospitalidade e uma refeição quente para viajantes solitários como Thomas Fitley e Jacob Brennan. Descreveram a mistura de ervas que Margarete cultivava, e que usavam para drogar os homens, um narcótico poderoso que os deixava em um estado de torpor e vulnerabilidade. Mencionaram como as vítimas eram então levadas para o porão, onde eram mantidas vivas por dias, às vezes semanas, sujeitas ao que as trigêmeas chamavam de rituais de purificação. A descrição dos rituais era gráfica e perturbadora. Elas detalharam as múltiplas perfurações profundas,
os instrumentos pontiagudos que utilizavam, a tortura prolongada que infligiam. A cada detalhe, seus olhos permaneciam vazios, seus tons monótonos, como se estivessem recitando uma lição de escola, ou descrevendo um evento corriqueiro. As mutilações dos olhos e da língua, observadas nos corpos no porão, eram parte intrínseca desses rituais, explicavam elas. O propósito, no entanto, permaneceu obscuro, envolto em declarações que foram inicialmente interpretadas como delírios. Elas falavam vagamente de uma necessidade de abrir portas e de alimentar o que espera nas sombras, frases que se repetiam, proferidas com uma convicção inabalável que causava um arrepio profundo em todos que as ouviam. Não havia uma lógica compreensível por trás de suas ações, apenas uma certeza de que estavam cumprindo um propósito maior, um design que elas, e somente elas, pareciam entender. O impacto da confissão das trigêmeas foi devastador. A comunidade de Arlan, já traumatizada, mergulhou em um abismo de terror e incredulidade. O julgamento das trigêmeas Ashorn, que se seguiu em abril de 1848, tornou-se um dos eventos mais perturbadores e sombrios da história judicial do Kentucky. A pequena corte do condado, construída para litígios sobre terras e pequenos delitos, transformou-se em um palco para um horror indizível. A sala do tribunal estava lotada, com a comunidade ávida por ver e entender o que havia acontecido. Curiosos e jornalistas de cidades maiores, que haviam chegado com dificuldade pelas estradas de inverno, também lotavam os bancos, todos na esperança de testemunhar a infâmia. A presença das trigêmeas, sentadas lado a lado no banco dos réus, com seus vestidos simples de cor escura, dominava o ambiente. Suas figuras idênticas, seus cabelos escuros e olhos fixos, emanavam uma aura de frieza que parecia sugar o calor do ar. Durante as audiências, a peculiaridade das irmãs persistiu. Os advogados de defesa, que tentavam argumentar insanidade ou possessão, se viram frustrados por sua recusa em cooperar individualmente. Quando um promotor dirigia uma pergunta a Constance, Prudence e Mercy respondiam em uníssono. Se tentavam isolar uma delas, ela permanecia em silêncio até que a pergunta fosse dirigida ao grupo. O efeito sonoro de suas vozes sincronizadas, em um ritmo quase hipnótico, preencheu o tribunal. Era um som que perturbava todos na sala, causando um desconforto que era quase físico. Testemunhas e membros do júri relataram sentir uma presença opressiva quando os olhos das três se fixavam em alguém, uma sensação de ser examinado, não por uma pessoa, mas por uma entidade coletiva. Os murmúrios na sala, o barulho da respiração, tudo parecia se intensificar em volta delas, como se o ar tremesse em sua presença. Ezequiel e Margarete foram julgados separadamente, seu envolvimento menos claro. Durante seus testemunhos, eles reiteraram a mesma versão dos fatos: as filhas eram as responsáveis. Margarete admitiu ter conhecimento das atividades das meninas, mas insistia que se sentia incapaz de detê-las. Sua voz, sempre um sussurro, falou de um medo inexplicável, um terror que paralisava sua vontade, uma força que a dominava e a impedia de intervir. Não houve uma explicação para a origem desse medo, apenas a descrição de sua paralisia diante da vontade das filhas. Sem evidências diretas que os ligassem fisicamente aos atos no porão, e considerando a natureza chocante do que as filhas confessaram, Ezequiel e Margarete Ashorn foram, para o espanto e a indignação de muitos, absolvidos por falta de provas diretas de seu envolvimento. A condenação das trigêmeas, no entanto, foi inevitável. Os testemunhos, a frieza de sua confissão e a natureza horrenda dos crimes não deixaram dúvidas. Em abril de 1848, Constance, Prudence e Mercy Ashorn foram consideradas culpadas de múltiplos assassinatos. A sentença foi anunciada em um silêncio pesado que pairava sobre a sala do tribunal: a morte por enforcamento. Era uma sentença incomum para mulheres na época, mas a brutalidade extrema dos crimes, as torturas sistemáticas e a natureza inexplicável de seus motivos, que os jurados e o juiz classificaram como delírios de mentes pervertidas, justificavam a medida mais severa da lei. As trigêmeas, ouvindo a sentença, não demonstraram qualquer reação. Seus olhos idênticos, sem brilho, apenas observavam o juiz, como se a condenação não lhes pertencesse, como se fosse um evento distante e sem significado pessoal. A justiça de Arlan havia encontrado sua resposta, mas o mistério que envolvia as trigêmeas Ashorn, e a escuridão que pareciam invocar, permaneciam intactos, um presságio sinistro para a pequena vila. A madrugada de 3 de maio de 1848 rompeu sobre o condado de Arlan com uma névoa inusitadamente espessa, que se arrastava pelos vales e picos das montanhas, e um silêncio opressivo que parecia envolver a própria terra.
Era como se a natureza contivesse o fôlego, à espera de um evento inevitável. O ar cortante do amanhecer, gélido e úmido, não impediu que uma multidão considerável, estimada em mais de 200 almas, se aglomerasse na praça central da vila mais próxima. Ali, um cadafalso de madeira recém-construído se erguia, sombrio e imponente, suas estacas escuras destacando-se contra o cinzento pálido do céu. Os rostos na multidão eram uma tapeçaria complexa de emoções. Havia uma curiosidade mórbida, uma atração irresistível pelo espetáculo da punição, misturada com um alívio palpável pela iminente conclusão de um capítulo de terror. No entanto, um medo persistente e indizível pairava sobre todos, uma sensação de que nem mesmo a aplicação da mais severa justiça seria capaz de dissipar a sombra que a família Ashorn havia lançado sobre a comunidade. Homens, mulheres e até mesmo algumas crianças, cujos pais haviam sido incapazes de detê-las, estavam ali, seus olhares fixos na plataforma, onde as 3 irmãs Ashorn encontrariam seu fim. Os murmúrios contidos da multidão, como um rio subterrâneo, se misturavam ao ranger da madeira nova do cadafalso e ao pio distante de um pássaro solitário, criando uma atmosfera de expectativa mórbida e quase sacra. Sob a supervisão atenta do xerife Abraham Cole, cujo rosto exibia uma palidez marcada e um olhar de cansaço profundo, e de uma pequena guarda de homens armados, as portas maciças da pequena cadeia local se abriram. Constance, Prudence e Mercy Ashorn emergiram da penumbra, seus passos sincronizados ressoando no chão de terra batida da praça. Vestiam os mesmos vestidos simples e escuros que usaram durante o julgamento, a lã áspera parecendo absorver a pouca luz ambiente. Seus cabelos castanhos escuros, perfeitamente lisos, caíam sobre os ombros magros, emoldurando rostos que eram cópias exatas, sem a menor distinção. Seus olhos, de um tom avelã sem brilho, varriam a multidão com uma impassibilidade desconcertante, sem focar em ninguém em particular, como se observassem uma paisagem distante e irrelevante. Não havia algemas visíveis, nem correntes, nem qualquer sinal de resistência ou coerção. Elas caminhavam em uma fila indiana perfeita, uma imagem de calma perturbadora que contrastava violentamente com a ansiedade da multidão. Cada movimento, cada inclinação de cabeça, era executado em uníssono, um balé macabro que reafirmava a conexão antinatural que tanto perturbava a comunidade. Suas figuras, que pareciam pairar sobre o chão mais do que caminhar, transmitiam uma sensação de desapego, quase de eternidade, que intensificava o pavor dos presentes. O ar ao redor delas parecia mais frio, mais denso, um silêncio que engolia qualquer som de respiração ou de murmúrio. A multidão se calou completamente à medida que as trigêmeas se aproximavam do cadafalso. Seus passos eram suaves, quase inaudíveis, mas o impacto de sua presença era tangível, uma onda de arrepio que varria os espectadores. Subiram os degraus de madeira tosca da plataforma com uma fluidez que dava a impressão de um único corpo se movendo, a madeira rangendo levemente sob seus pés coordenados. O carrasco, um homem alto e taciturno com o rosto coberto por um capuz de linho escuro, aguardava-as no topo, suas mãos iluvadas pairando sobre as cordas grossas e amarronzadas que pendiam acima de 3 alçapões. As cordas oscilavam levemente na brisa fria da manhã, um prenúncio silencioso do que estava por vir. As irmãs se posicionaram sob os laços, uma ao lado da outra, com uma precisão arrepiante, como se tivessem ensaiado aquele momento inúmeras vezes. Não havia lágrimas escorrendo por seus rostos idênticos, nem súplicas murmuradas, nem a menor sugestão de pavor em seus olhos fixos. Apenas a mesma expressão vazia que as havia acompanhado desde o dia em que o xerife Cole as encontrara no canto da cozinha da cabana. A ausência de qualquer emoção humana convencional era, em si, um ato de desafio, um último atestado de sua natureza apartada. O carrasco se aproximou, suas luvas de couro roçando nas capas escuras que segurava. Primeiro, ele colocou a capa sobre a cabeça de Constance, depois a de Prudence e, por último, a de Mercy. A multidão, unida em um silêncio tenso, prendeu a respiração, esperando o fim. Mas, um instante antes que a capa escura cobrisse completamente o rosto de Mercy, um fenômeno singular e profundamente perturbador ocorreu. Simultaneamente, as 3 trigêmeas Ashorn, em um gesto que nunca havia sido visto antes e que desafiava toda a lógica de suas personalidades frias, exibiram um sorriso. Não era um sorriso de alegria ou de alívio, mas um sorriso estranho e efêmero, carregado de um conhecimento secreto, um divertimento sutil que apareceu e desapareceu em um flash quase imperceptível nos seus lábios finos. E então, Prudence, cuja boca estava prestes a ser engolida pela escuridão da capa, proferiu as únicas palavras discordantes que qualquer uma delas havia dito em toda a sua vida: nós sempre voltamos.
A voz era suave, quase um sussurro, mas carregada de uma convicção gélida que parecia ecoar nas profundezas das montanhas, penetrando os corações dos mais próximos com um arrepio. O carrasco, sem hesitar, terminou seu trabalho. As capas caíram sobre as cabeças das irmãs, e os alçapões se abriram em um rangido agudo e ensurdecedor exatamente às 6 horas da manhã. 3 corpos balançaram no ar, cada um em sua corda, imóveis após poucos segundos, o som do impacto dos laços contra a madeira da forca se espalhando pela praça. Um murmúrio coletivo de alívio, misturado a um pavor ainda mais profundo, percorreu a multidão. A justiça havia sido feita, o espetáculo terminado, mas a estranha profecia de Prudence e o sorriso sincronizado das irmãs deixaram um rastro de desconforto que persistiria por muito tempo, uma semente de dúvida plantada na mente de cada testemunha. As semanas que se seguiram à execução foram marcadas por uma tentativa desesperada da comunidade de Arlan de retornar a uma semelhança de normalidade, de apagar a mancha dos Ashorn de sua memória coletiva. No entanto, o legado das sombras havia apenas começado a se desenrolar. 3 semanas após o enforcamento das filhas, o xerife Collie recebeu um novo chamado, seu semblante novamente endurecido pela fatalidade. Ezequiel Ashorn, o pai de rosto cansado, foi encontrado enforcado em sua própria cabana. O corpo pendia de uma viga do teto na sala principal, um nó grosseiro no pescoço. Não havia bilhete, nem qualquer explicação além da silenciosa resignação que ele carregara pela vida, agora selada na morte. A cabana estava vazia, fria, e o cheiro de terra úmida e fumaça velha era o único companheiro de seu último ato, um epitáfio silencioso para uma vida de isolamento e tragédia. A notícia de seu suicídio foi recebida com menos choque pela comunidade, mais como uma conclusão sombria para uma família amaldiçoada. Margaret Ashorn, a mãe reclusa e pálida, não suportou o peso dos eventos que se desenrolaram ao seu redor. Sua já frágil mente, que parecia ter oscilado à beira do abismo, cedeu completamente. Pouco tempo depois da descoberta do corpo de Ezequiel, ela foi removida de Arlan e internada em um asilo em Louisville, alguns dias de viagem de carroça pelas estradas difíceis do Kentucky. Relatos da equipe do asilo a descreveram como uma mulher em estado catatônico, seus olhos fixos e vazios, sua presença espectral. Raramente falava, e quando o fazia, suas palavras eram murmúrios ininteligíveis, repetindo frases desconexas sobre portas e sombras e o que espera, ecos perturbadores das confissões das filhas. Ela permaneceu nesse estado de torpor mental até sua morte em 1851, 3 anos após a execução de suas filhas, levando consigo para o túmulo os segredos mais profundos da família Ashorn, as raízes de seu terror e a verdadeira natureza de sua devoção sombria. As autoridades locais, buscando erradicar qualquer vestígio físico da horrorosa história e restaurar um senso de ordem e segurança na comunidade traumatizada, ordenaram a queima da propriedade Ashorn. Em um dia ensolarado, uma anomalia para aquela região de névoas e chuvas, um grupo de homens, sob os olhares vigilantes do xerife Collie, ateou fogo à cabana de toras que havia sido testemunha de tantos horrores indizíveis. As chamas lamberam a madeira seca com uma fúria voraz, o rugido do fogo engolindo o silêncio da floresta. A fumaça preta e densa subiu para o céu azul, visível por quilômetros, um sinal de purificação e exorcismo para alguns, de destruição para outros, que esperavam que, com a aniquilação da casa, o mal que ela abrigava também fosse extinto. No entanto, o fogo apenas deixou para trás ruínas carbonizadas, estruturas esqueléticas de madeira e pedra que permaneceriam intocadas por décadas, como uma cicatriz permanente na paisagem, um lembrete silencioso e sombrio do que havia acontecido. O chão do porão, onde o altar e os corpos foram encontrados, permaneceu um buraco escuro e infame na terra. Mas o fim físico da família Ashorn e a destruição de sua morada não significaram o fim de seu legado de sombras. Ao longo dos anos seguintes, os relatos começaram a surgir, sussurrados em noites escuras nas tavernas à luz de velas e nas cozinhas aquecidas pelas lareiras, ganhando força e substância com o passar do tempo. Moradores da região, caçadores que se aventuravam nas profundezas da floresta, lenhadores que trabalhavam nas encostas, e até mesmo jovens casais que se atreviam a se aventurar nas trilhas mais isoladas em busca de privacidade, relataram avistamentos. Sempre os mesmos relatos, com detalhes consistentes. 3 figuras femininas idênticas, vestindo roupas escuras e esvoaçantes que pareciam feitas de névoa, caminhando em fila indiana nas trilhas próximas às ruínas da antiga cabana. Os avistamentos ocorriam invariavelmente durante as noites de lua nova, quando a escuridão da floresta era mais profunda e a luz da lua, ausente ou etérea, lançava sombras longas e distorcidas.
As figuras se moviam com a mesma sincronia perturbadora que as trigêmeas haviam exibido em vida, seus passos suaves e seus movimentos em perfeita harmonia, como se estivessem flutuando pelo chão úmido. Seus olhos, mesmo à distância, pareciam emitir um brilho frio, idêntico ao que havia assombrado o xerife Cole. Quando alguém se aproximava, ou tentava chamá-las, as figuras simplesmente desapareciam na densidade impenetrável da floresta, como se fossem feitas de névoa e sombra, deixando para trás apenas o frio da noite e um rastro de pavor. Esses relatos, transmitidos de geração em geração, cimentaram o status dos Ashorni como uma lenda urbana, um conto de horror sussurrado em noites frias. A natureza perturbadora dos crimes, as confissões sem emoção das trigêmeas, a profecia de Prudence sobre o nós sempre voltamos e as implicações inexplicáveis de seus rituais levaram as autoridades da época a tomar uma decisão drástica, um ato de supressão que visava proteger a sanidade da comunidade. O caso Ashorni foi deliberadamente omitido de muitos registros históricos oficiais do condado de Arla. Não havia menção dos nomes, nem dos crimes, nos livros que deveriam documentar a justiça e a história local, como se a família Ashorni nunca tivesse existido. Foi um esforço consciente para varrer a verdade para debaixo do tapete, para silenciar o terror, para fazer com que o evento nunca tivesse acontecido e, assim, manter um controle sobre a narrativa e a ordem social. Assim, o caso das trigêmeas Ashorni tornou-se um segredo sombrio, enterrado não apenas nos arquivos empoeirados do tribunal, mas também nas memórias assombradas do condado de Arla, um segredo que nenhum papel queimado ou silêncio oficial poderia apagar. Permaneceu nas montanhas, nas ruínas queimadas que se recusava a desaparecer, e nas noites de lua nova, quando as sombras pareciam ganhar forma e a voz do passado ecoava com a promessa arrepiante, nós sempre voltamos. A escuridão das Apalaches havia engolido uma história de horror, mas nunca conseguiu apagá-la completamente, deixando para trás um legado de medo e um mistério que perduraria por séculos. Silenciosas como a névoa que se arrasta pelos vales de Arla, as trigêmeas Ashorni foram conduzidas ao seu fim, seus passos sincronizados uma última vez sob o olhar gélido da comunidade. Aquele sorriso fugaz e a enigmática promessa de Prudence, nós sempre voltamos, ressoaram enquanto os alçapões se abriam, selando um capítulo de horror indizível. A justiça humana havia sido exercida, suas cordas silenciando as vozes uníssonas, mas o verdadeiro desfecho permaneceu suspenso entre as árvores antigas, nas ruínas queimadas de sua cabana, e nos sussurros que persistiam nas noites de lua nova. A busca por clareza se dissolveu em mistério, e o que as trigêmeas chamavam de abrir portas e alimentar o que espera nas sombras ecoou como uma advertência sobre as profundezas inomináveis que se escondem sob a superfície da realidade. Talvez algumas histórias não sejam feitas para serem compreendidas, mas para serem sentidas, para nos lembrar que há sombras que se recusam a ser banidas pela luz da razão. O que reside nas profundezas de Arla, e o que verdadeiramente motivava as irmãs Ashorni, continua a ser um segredo guardado pelas próprias montanhas. O medo, por vezes, não é apenas um sentimento, mas uma presença palpável, capaz de consumir não apenas a alma, mas de diluir a própria sanidade. Diante de um horror tão inominável, de uma conexão tão antinatural, o que você faria se cruzasse com as figuras silenciosas e idênticas na escuridão? Fugiria, ou o pavor o paralisaria, assim como Margaret Ashorni foi paralisada? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se a escuridão de Arlan o atraiu para o abismo, não deixe de explorar outros cantos sombrios do nosso mundo. Sugiro que você assista ao nosso próximo vídeo, onde desvendamos outro mistério que desafia a compreensão. E para não perder nenhuma das nossas jornadas ao desconhecido, deixe o seu like neste vídeo e inscreva-se no canal No Limite do Medo. A verdade, às vezes, está nos lugares mais sombrios.